vamos trazer uma mensagem hoje de uma das mães mais conhecidas da Bíblia. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente conhece Maria como mãe de Jesus Cristo, né? A gente, deixa eu ver outra mãe. Depois de Maria, eu acho que ela é, sim, a mãe mais conhecida que a gente tem, né? Eu acho que depois de Maria é ela. O texto bíblico está em 1 Samuel, né? O texto bíblico está em 1 Samuel, no capítulo 1, e os versículos 9 e 11. 9 e 11, tá bom? 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9 e de 9 até o 11, tá bom? Eu vou dar um tempo para você procurar aí na sua Bíblia, se você tem. A mãe do Samuel é essa mãe que nós conhecemos e conhecemos muito bem, não é verdade? Vamos falar um pouquinho sobre ela hoje, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, encontraram? Capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, tá bom? Bem, se você não encontrou ainda, ou talvez não tenha uma Bíblia bem ao alcance das suas mãos, à disposição, não tem problema não, acompanhe conosco aí na tela do seu celular, nós vamos transmitir a leitura nesse momento, tá? Olha só o que diz a leitura bíblica. Então, Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho só, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra e sem que haja o teu Espírito Santo que traduza esta palavra ao nosso entendimento, sem que haja o teu Espírito Santo que transforme esta palavra em alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, então ela não passará disso, de uma palavra. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ministre sobre nós, que o Senhor torne viva essas palavras, essa letra em nosso coração, que Ele venha nos edificar, nos alimentar, nos fortalecer, nos animar, nos restaurar, que a tua palavra, meu Deus, cumpra o propósito pelo qual ela saiu da sua boca. Eu oro, meu Deus, pedindo que essa bênção venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Então, se eu estivesse na nossa congregação, eu diria, podeis assentar, né? Mas eu vou dizer para você, fique à vontade, não saia daí. Vamos ouvir a mensagem do Senhor, vamos ouvir a palavra. Abra os teus ouvidos, fique atento, faça como Maria, irmã de Lázaro, né? Se assente aos pés do Senhor, se assente aos pés da palavra, aos pés de Jesus e ouça o que Ele tem para falar para você hoje, ouça atentamente o que o Senhor quer ministrar sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Amém? Vamos um pouquinho para a contextualização.
daquilo que nós lemos e depois a gente traz para lições para a nossa vida, né? Você conhece a história da Ana, ela é muito conhecida, né? Ela, casada com Eucana, não podia ter filhos. O capítulo 1, o capítulo 1, ele é bem breve, dando essa breve introdução acerca da vida daquela família, né? Ele tinha 2 mulheres, naquele tempo era permitido, hoje não é mais. A gente sabe, a Bíblia Deus já deixou bem claro, Jesus Cristo já deixou bem claro, né, que o ser humano ele é um ser, deve ser para o agrado do Senhor, né? Deve ser um ser monogâmico, né? Deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, une-se à sua esposa e ambos se tornam uma só carne. Isso já está estabelecido na palavra e assim deve ser. Naquele tempo, por vários fatores históricos, culturais, né? Deus, não que permitia, né? Mas Deus se permitia aceitar aquela constituição familiar, se permitia aceitar por vários fatores que agora a gente nem tem tempo para isso. A mesma coisa, a mesma indagação, a mesma colocação a gente pode fazer, por exemplo, para as guerras e para o extermínio, por exemplo, de crianças, o extermínio, por exemplo, de civilizações, nações e assim por diante, né? E tudo parte de um contexto de um contexto cultural, de um contexto histórico e tinham suas razões espirituais. Nada disso cabe para nós hoje, tá bom? Mas enfim, voltemos à história, mas só abrindo e fechando esse parênteses, deixando claro essa questão. Porque às vezes algumas pessoas leem alguma coisa desse tipo aqui e se empolgam, né? Leem, se empolgam e diz, pronto, a Bíblia diz que pode, então está resolvido. Bem, vamos só dar aí a devida compreensão ao texto. Voltando para o texto, Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina não podia ter filhos, ela não tinha filhos, ela não podia, né? Penina não, perdão, Ana. Gente, desculpa. Porque eu tô com um gato aqui, ele anda por aqui e ele vem mexendo nos lugares, e aí me desconcentra. Me perdoem mesmo, eu acabei confundindo o nome. Pois bem, onde eu estava? Se eu estivesse na igreja, eu perguntaria isso e vocês podiam me responder. Mas enfim, voltemos. Então Ana não podia ter filhos, Penina já tinha os seus, e existia ali um pequeno desconforto. Vou tentar minimizar a situação, porque eu não quero me aprofundar no drama familiar, né? Não quero me aprofundar nos problemas familiares, porque não é esse bem o nosso foco, e você vai já entender do que eu estou falando. Penina tinha seus filhos, Ana não podia ter. Uma vez por ano, Eucana, como um bom hebreu, saía de suas terras, de sua casa, ia até Siló, porque foi o local onde eles encontraram para adorar ao Senhor, e ali armaram a tenda. Nesse tempo ainda não tinha templo, era só a tenda, né? E naquele espaço da tenda eram feitos os sacrifícios. Eucana, uma vez por ano, seguindo toda a tradição, seguindo todo o costume, ia ao templo, ia à casa do Senhor, né? Ia àquela tenda, e ali prestava seus sacrifícios, suas ofertas, sua adoração, dava também a porção de Penina e de seus filhos,
mas para Ana, que ele amava muito, diz o texto, você pode ler depois, é só o primeiro capítulo que fala a respeito dessa relação familiar, né? Eucana dava uma porção dobrada para Ana, numa tentativa de compensação ou, quem sabe, de demonstração do seu apreço, do seu amor ser mais elevado, ser maior do que do que os filhos, do que a Penina e assim por diante. Também não vou me deter a essa questão da proporcionalidade, da preferência, né? Essas preferências que muitas vezes causam muitos problemas em empresas, em igrejas, em famílias, né? Causam muitos problemas, aquela coisa da preferência, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, e essas preferências têm gerado algumas confusões, mas não vou também deter, vou passar por isso. Eu espero que você esteja entendendo que eu quero chegar em um outro momento, no momento do nosso texto bíblico, tá? Isso tudo é só uma introdução. É longa, desculpa, mas é só uma introdução. Pois bem, ele entregava as poções e eles iam. Mas todo ano, Penina tinha uma atitude contra Ana que deixava a Ana muito triste. Todo ano ela jogava na cara de Ana os desaforos do tipo que Ana não podia ter filhos e provavelmente as palavras eram muito duras a respeito disso, de Ana não poder ter filho. Por que eu estou dizendo que eram muito duras? Porque naquele tempo, uma mulher estéril era considerada amaldiçoada por Deus. Se de um lado era uma bênção ter filhos, o contrário senso, né? Do outro lado, era uma maldição. Então, se Deus abençoava alguém com filhos e filhas, por outro lado, era amaldiçoada aquela que não os podia ter. Você entende? Imagine, então, a provocação de Penina contra Ana, né? Era uma mulher amaldiçoada, era uma mulher mal amada. Isso tudo podia levantar a questão da preferência, né? Olha, o Eucana ama mais a mim do que a ti. Eu já dei filhos a ele, você não deu. Você entende? Todo ano, por essa época, fora o que acontecia, claro, obviamente, acontecia em outro momento, obviamente, acontecia em casa também, mas durante essa época, Penina provocava Ana nesse mesmo sentido. Você não pode, você é amaldiçoada, o nosso marido me ama mais do que a ti e assim por diante. Isso entristecia muito a Ana, né? Deixava amargurada, triste, deprimida, e ela subia para a adoração exatamente assim. Você veja que o que a Penina fazia era, sabendo que muito provavelmente Ana subia para pedir essa bênção a Deus, muito provavelmente ela ia a Siló com esse pedido, ela procurava contaminar o coração, a fé e a esperança de Ana para que ela chegasse ali com uma oração que possivelmente não fosse atendida, não fosse ouvida. Entenderam? E aí a gente chega no texto que nós acabamos de ler, né? O texto que a gente leu diz assim: então Ana se levantou, isso nesse ano, nesse dia em que mais uma vez aquela família sobe para Siló para adorar a Deus. Eles estavam comendo e depois da refeição, diz assim, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira. Aliás, deixa eu só também situar você nesse texto, não sei se você lembra, nós falamos
alguns dias atrás, não sei se foi sexta-feira, né? Falamos sobre Samuel. Sim, foi sobre sexta-feira que falamos sobre juízes e falamos sobre Samuel ser o último juízes. E aqui, aqui está o penúltimo, era Eli. Eli foi o penúltimo juiz. Só para informar você um pouquinho mais daquilo que nós falamos no culto de sexta-feira. E se você quiser saber mais sobre o culto de sexta-feira, ele está aqui na nossa página no YouTube. É só procurar aí o culto de sexta-feira, culto de libertação. De sexta-feira você vai ver que nós falamos exatamente sobre isso. Mas vamos voltar para o texto. Eli foi o penúltimo profeta e Samuel seria o último. Eu falei isso na sexta-feira também, né? Samuel vem ser filho de Ana. Ana não podia ter filho. Estragou o final da mensagem. Não estraguei o final, porque isso todo mundo conhece, né? A gente já conhece, já sabe perfeitamente que Deus a abençoou. Por isso mesmo é que nós não vamos nos deter. Vamos lá, vamos continuar, porque essa introdução está ficando longa demais. Vamos continuar. Então, Ana sai e olha, ela percebe o profeta Eli, o penúltimo juiz, o último nos tempos de Ana, né? Percebe ali o profeta Elias, ela sobe e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E aí ela faz um voto, diz aqui: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição de sua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Veja que nessa oração, ela deixa transparecer todo o sentimento que ela tinha a respeito de Deus. Entenderam? Veja só como ela reforça a sua oração, o fato de Deus não se esquecer dela, porque no coração dela, na mente dela, Deus havia esquecido. E aqui eu vou dar uma pausa, porque aqui a gente começa a mensagem propriamente dita. E agora eu vou eu vou deixar um pouco a contextualização e vou para a contemporanização, ou seja, eu vou tirar o texto histórico e trazer para os nossos dias. Porque eu estou, talvez, falando com alguém, com você que está me ouvindo, me assistindo, que exatamente tem essa concepção de Deus. De olhar para cima e dizer: Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. Deus não se lembrou de mim. Deus me deixou de lado. Deus me abandonou. Eu realmente estou sozinho e à deriva. Eu realmente estou vivendo a vida sem ninguém comigo. Essa perspectiva, deixa eu lhe dizer uma coisa, é unicamente sua. Ela não é a verdade absoluta. Ela é uma perspectiva pessoal. Quando chegamos a acreditar que Deus nos deixou, nos abandonou, essa é uma perspectiva nossa. Não quer dizer que realmente seja verdade. O fato de você se sentir assim não quer dizer que você realmente está assim. Deus, lembra de mim, não te esquece de mim, esteja comigo, porque eu estou só. Isso são sentimentos pessoais, individuais e quero dizer mais, normais, humanos. Não se condene por isso, não se recrimine por isso, não se martirize por isso. Você está entendendo? Se de repente você já viveu esses momentos, ou está vivendo agora, nesse momento de crise, de pandemia, de isolamento social, de distanciamento, né? Você, de vez em quando, ou não tem conseguido dormir direito, ou tem acordado de noite, pela madrugada, meio oprimido, preocupado, e achando que está sozinho, que Deus lhe abandonou. Deixa eu dizer, é uma perspectiva sua. Não é verdade. Muitas vezes até o inimigo das nossas vidas fala ao nosso ouvido, né? Joga suas setas, seus dardos contra nós, tentando nos acreditar nisso. Tentando nos acreditar. Ou faz isso de forma espiritual,
e é possível, ou faz isso levantando alguém, ou contaminando alguém para dizer isso para você. Não creia nisso. Deus é fiel, não abandona ninguém, não deixa ninguém sozinho, não vai deixar você também. Essa perspectiva é sua. Você que já tem pedido muito por uma coisa, já tem orado, já tem clamado ao Senhor muito por alguma coisa, e o tempo está passando, e passou, e passa, e de repente você ainda não alcançou. Não imagine que Deus tenha te abandonado, que você está sozinho, ou que Deus se esqueceu de você. Embora você se sinta assim, o que não é nada anormal. Embora você se sinta assim, eu quero dizer que Deus é conosco, o seu Espírito Santo está dentro de nós, ele habita em nós, ele está no nosso meio. Se você crê, o Senhor está aqui junto conosco nesse culto. Eu posso, se eu puder tentar ilustrar melhor isso, eu posso dizer que o Senhor também está com o smartphone dele, ou TV, a Smart TV dele, ou o computador dele ligado no nosso canal, presente nesse culto conosco. Ele não nos abandonou, mas eu me sinto assim, porque nós somos limitados no nosso ver, no nosso enxergar e no nosso entendimento. Ele disse, assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus pensamentos, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e pensamentos. Então é muito difícil, às vezes, a gente entender, compreender. Mas isso não quer dizer que Deus nos deixou sós. Deus não nos abandonou. Olha, você que está aí isolado em casa, talvez com suas perspectivas bem diminuídas, bem diminutas, né? Com medo da crise que se apresenta e sendo tentado a acreditar que você está sozinho, que não tem ninguém pela humanidade. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está conosco, ele não nos abandonou, ele não nos deixou, ele está presente aqui. E no tempo oportuno a sua glória será manifesta para todos nós. Amém? Amém. Então preste atenção, vamos voltar para o texto, porque o texto continua. E aí Ana diz assim: se benignamente atentares para a aflição, era como ela se sentia, que Deus não estava com ela, não atentava para a sua aflição. E de mim te lembrares, ela se sentia esquecida. E da tua serva não te esqueceres. Você vê qual era o sentimento dela? Talvez seja o seu hoje. Talvez seja o seu hoje. E Deus está lhe dizendo para você que você não está só, que Ele não se esqueceu de você, que Ele não está distante de você, pelo contrário. Então ele diz assim, ela continua e diz assim, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor darei todos os dias de tua vida e sobre sua cabeça não passará navalha. Com licença, queridos. Você sabe, esse não passará navalha, apenas uma curiosidade sobre o texto, esse não passará navalha, provavelmente, possivelmente, ela estava votando o voto do Nazireu para o Samuel. Depois você procura aí na internet ou numa Bíblia de estudo o que era o voto do Nazireu, né? Que hoje a gente não tem mais nem tempo para isso. Mas enfim, o voto do Nazireu. Mas vamos voltar para Ana. Aí Ana diz assim: se o Senhor me abençoar, o meu filho eu vou entregar na sua casa para servir ao Senhor. O Eli estava velho, não tinha nenhum outro para substituir Eli. Deus já havia inclusive reprovado os filhos de Eli porque não tiveram a correção necessária, não andaram pelo caminho do Senhor. Então o Eli estava velho, Deus já providenciava, melhor dizendo, um sucessor para Eli, até porque iniciava nesse momento a transição do governo teocrático para
um governo monárquico, né? Um governo teocrático, era Deus que governava sobre o povo, para a monarquia, era um rei que eles iam. Então, eles iam instituir. Então, para que isso acontecesse, Deus já estava preparando o caminho e Samuel seria o profeta, o juiz que ia fazer essa transição. Nós falamos isso sexta-feira também. Então, entenda bem. Deus já precisava levantar alguém. Ana, precisando de um filho, né? Ia entregá-lo ao Senhor quando tivesse. A oração, ela juntou-se com o propósito e com a vontade de Deus. Olha, algumas vezes a gente ora e a palavra de Deus diz que muitas vezes a gente pede e não recebe porque pede mal. Muitas vezes a palavra de Deus diz que a gente pede e não recebe porque pede para os nossos próprios deleites. É um pedido egoísta. É um pedido que não visa, não contempla outras pessoas. Não tem nada de altruísta, não tem nada de que possa ajudar, né, aqueles que estão ao nosso redor. Preste bem atenção. Todo ano, Ana subia ali e pedia um filho para Deus. Todo ano. Por que naquele ano Deus atendeu a oração dela? Talvez seja porque o Eli naquele ano ficou velho demais? Não. Preste atenção. Porque as nossas orações às vezes deixam de ser atendidas porque nos falta maturidade. Às vezes, a gente pede uma coisa para Deus e não estamos preparados para receber, e os anos se passam e nós continuamos sem preparo algum, porque não amadurecemos, porque não crescemos, porque não melhoramos, porque não mudamos. A nossa oração, ela continua sendo egoísta, ela continua sendo mal feita, ela continua desconsiderando, desprestigiando as pessoas ao nosso redor. Talvez você possa dizer assim, não, mas o meu pedido é muito pessoal. Se é pessoal, não tem como atender a outros. Nada na nossa vida, ela, embora por mais pessoal que seja, nada na nossa vida, ela serve somente para nós. E muitas vezes nós pedimos com essa intenção. Tem gente, por exemplo, que os jovens, é um exemplo muito interessante. Os jovens, quando estão na casa dos pais, e que as coisas, o pai já começa, né, a colocar sobre ele tarefas, já começa a colocar atividades, ele fica pensando assim, eu quero ter a minha vida financeira, eu quero arrumar um emprego, eu quero ter a minha independência, porque eu quero fazer as coisas para mim mesmo, porque eu quero poder viajar. Bem aí, uma barreira muito grande. E é essa a barreira, no pedido que ele está fazendo de independência, de emprego, de vida profissional, aquela coisa toda, ele não contempla absolutamente ninguém mais. Nem os seus pais, que lhe criaram, que abençoaram, muitas vezes com muito sacrifício, né? Deixava de se alimentar para alimentar os filhos. Nem esses, eles contemplam nessas orações às vezes. A única coisa que ele quer é que aquilo sirva somente para ele, porque ele quer a sua independência. Talvez você esteja alguns anos fazendo aquele mesmo pedido de oração, né? Alguns anos, aquele mesmo pedido de oração, aquele mesmo pedido de oração.
E de repente o seu pedido de oração está vindo com objetivos mesquinhos, egoístas, vingativos. Eu imagino, por exemplo, Ana subindo no primeiro ano em que a Penina deu o filho. Primeiro filho de Penina, Ana sobe e diz assim: oh meu Deus, eu quero ter um filho porque eu não posso perder para essa biscate. Hã? Já imaginou isso? E o ano vai passando e sua oração é: meu Deus, me dá um filho, porque eu não aguento mais ter que viver com aquela pessoa. Então tira aquela pessoa da minha vida, mata, leva embora, faça ela se perder. Você entende? O coração amargurado, o coração egoísta, o coração contaminado. Vai diante do Senhor e ora. E que tipo de oração é essa? É a mesma oração que fez os discípulos, que queria fazer os discípulos quando não foram recebidos na hospedaria em Samaria. Você deve, se você não conhece essa história, em outro momento eu falo um pouquinho mais sobre ela. Mas no Evangelho de João mostra que eles passaram por Samaria, indo para Jerusalém, pediram hospedagem, e o samaritano, dando hospedagem, reconhecendo que eles eram peregrinos rumo a Jerusalém, disse: não vou dar hospedagem para vocês. Existia rixas culturais e religiosas entre aqueles povos, e ali eles chegaram, os discípulos saíram de lá, foram até Jesus Cristo e disseram assim: Senhor, eles disseram que não tinha hospedagem para a gente, o Senhor quer que a gente ore e que mande cair fogo do céu. Eles só lembravam de Elias. Mande cair fogo do céu e acabe com eles. Aí Jesus Cristo volta para eles e diz assim: vocês ainda não aprenderam nada. Ainda não aprenderam nada. Quer dizer, um pedido desse egoísta, vingativo. Como Deus vai ouvir um pedido desse? A mesma coisa foi o pedido, mesmo que sem palavras, do profeta Jonas, né? Ele se recusa a ir pregar para os ninivitas porque ele queria que Deus destruísse os ninivitas. Ele queria, era essa a vontade dele. Então qual era o pedido dele? Não me mande, não me deixe ir, porque se eles se converterem, o Senhor poupa eles, eu não quero ir. Que pedido é esse? Um pedido cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de desejo de revanche. Você entende? Esse tipo de pedido não tem como Deus ouvir. Imagine você que Ana, ano após ano, subia a Siló e pedia que Deus tirasse os filhos de Penina, que Deus tirasse Penina dali, que Deus, enfim, lhe desse um filho porque ela queria esfregar na cara da rival, da concorrente. Você entende? E Deus esperando uma oração, um clamor mais maduro, um clamor de alguém que compreendeu o amor ao próximo, que compreendeu o respeito, que compreendeu o princípio do amar ao próximo como a si mesmo. Você entende qual é a questão? No momento em que Ana chega ali e ela diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, olha, não tem sentimento mais altruísta do que esse. Gente, a palavra de Deus diz assim: pode uma mãe deixar de amar o filho, esquecer o filho, deixar de lado um filho? O que ele estava dizendo? Aí ele diz assim: se uma mãe não faz, imagine, né, Deus. Mas o que ele estava dizendo é que uma mãe, ela tem profundo amor pelo filho, ela não abandona, ela não deixa o filho. Você entende? E as latinas principalmente, né? E nós aqui, da nossa terrinha, principalmente, quanto mais pudermos ficar com os nossos filhos, as mães, então, fazem tudo pelos filhos aí até adultos. Até adultos. Tem filho que já está casado, tem filhos, mas não deixa de dar trabalho para a mãe. Tá lá todo dia, e a mãe faz almoçozinho, do jeito que ele gosta e tudo. A minha mãe,
enquanto viva estava, ela fazia tudo para agradar os filhos. Nós dizíamos até que tinha alguns irmãos que eram mais preferidos, né? Era a nossa forma de brincar, mas uma mãe não esquece. E você vê que a Ana, apesar do amor, da profunda ligação dela com o seu filho, ela diz: se o Senhor me abençoar, este filho eu entrego a ti. Eu vou deixá-lo aqui, neste templo, para servi-lo, para ser um homem do Senhor, para ser um profeta do Senhor. Ela foi amadurecendo com o tempo. Ela foi melhorando, aperfeiçoando a sua oração. Ela foi deixando de lado as mágoas, o rancor. Você consegue compreender isso? Você que há muito tempo tem orado, tem pedido a Deus por alguma coisa, você consegue compreender que ao passar do tempo, o que nós devemos fazer é amadurecer a nossa oração? Por isso Jesus Cristo disse: pedi, pedi. Buscai, buscai, batei, batei, insista em orar, insista, porque o curso natural, a tendência natural é de que quanto mais a gente ora, mais a gente vai aperfeiçoando a nossa oração. E Ana conseguiu aperfeiçoar sua oração, ela conseguiu amadurecer. E quando ela amadureceu de tal maneira que o seu pedido deixou de ser egoísta, rancoroso, vingativo, e passou a ser um pedido amoroso, altruísta, que compartilha, Deus ouviu a sua oração e lhe abençoou. Irmãos, em nome de Jesus, será que não é esse o seu problema? Será que você não tem estado exatamente assim? Ninguém está condenando você, não estou apontando o dedo para você assim, dizendo a culpa é sua, não. Mas se você estiver nesse estado, permita que o Espírito Santo comece a tratar e trabalhar em seu coração e em você, a fim de que sua oração seja aperfeiçoada. Você entende isso, meus irmãos? Permita que com o passar dos dias e das suas orações ao Senhor, o Senhor vá tratando com você e tirando aquilo que esteja exatamente bloqueando a sua oração, impedindo a sua oração de ser atendida, de ser respondida. Ana chegou naquele momento e disse: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um filho, esse filho não será meu, não será para fins egoístas, não será para fins vingativos. Não, esse filho será para glorificá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo e testemunhar do Senhor como um Deus maravilhoso. Depois que terminar o culto, vai ler um pouquinho adiante nesse livro de Samuel, no capítulo 2, no final do capítulo 1, o canto, o louvor de Ana. Leia aquele louvor, leia e compreenda como Deus tratou com Ana e como ela amadureceu a sua oração e a sua confiança em Deus. Entende? Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe ajude, que você amadureça na oração, que os seus pedidos sejam amadurecidos diante do Senhor e que o Senhor atenda a cada um deles para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, mais uma vez, e que você recebesse e orasse junto comigo, em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço em primeiro lugar por essa palavra, por essa ministração. E peço, meu Deus, que o Senhor guarde-a, escreva nas tábuas do nosso coração. Que essa mensagem seja gravada e permaneça ali, meu Deus,
E sempre que estivermos orando e diante desses momentos de preocupação, de angústia, achando que talvez o Senhor esquecesse de nós, ou pedindo algo que fosse somente para o nosso deleite, somente para a nossa vingança, ou qualquer coisa nesse tipo, que a gente lembre desta palavra, que a gente lembre dessa mensagem, que o Senhor traga esta palavra ao nosso coração em nome de Jesus, e que a gente possa amadurecer, que a gente possa corrigir o nosso caminho, o nosso clamor, a nossa oração, que a gente aprenda a orar, que a gente aprenda a pedir, meu Deus, que a gente aprenda a colocar diante do Senhor as nossas necessidades, lembrando de que quando o Senhor as supre, certamente o Senhor o faz para que outras pessoas ao nosso redor sejam abençoadas e beneficiadas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor ministre na vida de cada um de nós que estamos presentes aqui, nesse ambiente virtual, ouvindo a Tua palavra, e que tenhamos maturidade, que tenhamos crescimento, e que os nossos pedidos diante do Senhor sejam acolhidos, atendidos e bem recebidos por nós, meu Deus, a sua resposta para glorificar, exaltar e testemunhar do Senhor Deus Todo-Poderoso. É essa a nossa oração. A faço, meu Deus, a Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E você também, se concorda, diz amém, em nome de Jesus.